Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Hoje estamos aí com a nossa transmissão online, nosso culto de quinta-feira, estudo bíblico. Antes eu gostaria de ler um texto antes da mensagem sobre um dia especial para nós, IPB-SA, Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio. Um dia muito especial que a gente, como igreja local, nós completamos 50 anos de igreja organizada. E pela graça de Deus, tem sido uma trajetória muito maravilhosa, muito linda, guiada por Deus, conduzida por Deus. Tudo isso envolve um monte de coisas, né? Adversidades, lutas, vitórias, fracassos, triunfos, frustrações, então um monte de coisa, porque a igreja ela é um corpo vivo. A igreja são pessoas reunidas, né? Ligadas em Cristo Jesus. Então nós trazemos conosco a nossa humanidade. Então estamos sujeitos aos tropeços nesse percalço, mas acima de tudo, uma igreja que se coloca em total dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus. E é Ele que tem nos conduzido. Quem nos conduz não é o nosso esforço, não é o nosso poder aquisitivo, a nossa capacidade intelectual, mas é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Lógico que Deus honra tudo isso, porque é Ele quem nos dá condições para a gente cooperar financeiramente na vida da igreja, para que ela seja uma igreja que se autossustente, ela tenha condições de cumprir com as suas atividades. Então ela depende da sua participação, da sua colaboração, através dos seus dízimos e das suas ofertas. A igreja também tem irmãos e irmãs altamente capacitadas, bem instruídas, bem doutrinadas. A gente sempre fala isso, a gente sempre conversa sobre isso, sobre irmãos muito capazes. Isso vem de Deus e a gente reconhece isso. Irmãs também maravilhosas, usadas nas mãos de Deus. Então tudo isso é dádiva do Senhor para as nossas vidas. E aí não tem como a igreja não triunfar sobre, dentro da sua missão que nós temos. Uma igreja que a gente tem lutado para manter a comunhão com Deus e uns com os outros. Isso é a base da igreja, é muito importante. A missão de evangelizarmos entre nós e fora da igreja, ser uma igreja missionária, uma igreja que apoia a obra missionária, e nós temos feito isso, nós temos nos colocado para sermos usados por Deus e também temos apoiado aqueles que estão no campo missionário. Então é uma igreja que ela é bem estruturada pela graça de Deus, é uma igreja bem organizada, que trabalha. Temos as nossas limitações e tudo, mas pela graça de Deus nós somos uma igreja mais do que vitoriosa na pessoa de Cristo Jesus. Então eu gostaria de ler um texto, oferecer a todos os irmãos aqui de Santo Anastácio, da Presbiteriana em Santo Anastácio, e outros que participam do nosso grupo. O texto se encontra no Salmo 126, versículo 1, 2 e 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres. Eu agradeço ao Senhor pela vida de todos, de cada um, do menorzinho até o maior. No último domingo, nosso culto ali ao vivo, né, entre nós estivemos agradecendo a Deus pela vida da Luciene e do seu filhinho, do Miguel, com 2 meses. Então, desde o Miguel, que é o mais novo, né, pelo menos é isso que vem à minha mente, desde o mais idoso, nós temos a nossa irmã Isabel Camargo, temos a nossa irmã Nadir Pedrancini, os irmãos, as irmãs mais idosas, né, e outros nomes que eu poderia citar, dentre nós os que participam, né, que estão aí na ativa, o nosso amado presbítero Alberico Gaspar, também a nossa irmã Regina Bergonzoni. Se eu esquecer de algum irmão ou de alguma irmã que está na ativa, que são os mais antigos, então que vocês me perdoem, tá? Mas são esses irmãos que chegam na minha mente. Então a nossa igreja tem toda uma história, todo um legado para as novas gerações darem continuidade. E nós vamos fazer isso com todo esforço. Eu estou aqui na igreja, esse é o meu 7º ano dessa minha 2ª passagem, e com toda a graça de Deus eu me coloco à disposição do Senhor para fazer o melhor, e eu quero continuar, enquanto eu estiver à frente da igreja, eu quero fazer o melhor e quero convocar a igreja, exortar a igreja a fazermos o melhor para o Senhor, porque Ele se agradará de mim e de cada um de nós. Então, louvado seja o Senhor. Eu vou fazer uma oração agora, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós somos reconhecidos entre aqueles que estão à nossa volta. O texto diz que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, muitas pessoas têm reconhecido na minha vida e na vida da igreja a bênção do Senhor, que de fato grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós nos regozijamos, nós estamos alegres. Vamos orar agora? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela noite, um dia tão especial, dia 26 de março de 2020. Nós comemoramos mais um aniversário, mais um ano de vida, 50 anos de igreja organizada, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido presente na nossa vida. O Senhor tem nos conduzido, Pai, temos sido conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo. A nossa base é a doutrina dos apóstolos. A nossa base é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, daí nós damos continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Então, te louvamos porque não há mérito em nós, mas no Senhor Jesus, na Tua graça que nos capacita a sermos mais do que vitoriosos na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Pai, muito obrigado por tudo que temos conquistado, tanto espiritualmente como materialmente, os patrimônios da nossa igreja, o nosso templo, salão social, casa pastoral, a chácara Peniel, que está no início, mas pelos olhos da fé, logo ali será um lugar usado pelo Senhor para alcançar vidas, para edificar vidas, e nós nos colocamos gratos, submissos ao Senhor. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que assiduamente têm participado, que bravamente têm lutado o bom combate de Cristo. Então eu agradeço por todos eles, eu coloco a minha vida, as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu oro grato no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.
Vamos partir para essa segunda parte, o nosso estudo bíblico. Como é um culto online, eu vou ser bem preciso, bem objetivo. Então, a gente tem uma estatística de que para assistir uma transmissão, então, há de se respeitar um tempo de culto. Eu sei que somos do Senhor e quando a gente está na presença dEle, não tem hora para começar, para terminar, mas a gente tem também que andar conforme algumas normas, algumas regras, nós temos que respeitá-las. Então eu quero andar de acordo, na submissão, na direção do Espírito Santo, mas também com um coração sábio, com toda sobriedade, vivendo nessa dimensão também, respeitando todas as normas, regras que estão à nossa volta. Então, abra sua Bíblia. Domingos atrás, eu preguei 5, versículo 8. Mas eu quero usar o mesmo tema dentro de João, capítulo 3. Alguns vão se recordar da mensagem. É um tema bem simples, mas também bem tocante. João, o Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento, capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. A maioria de nós sabemos esse texto de cor. João 3, verso 16. A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero, quando o reformador Martim Lutero, ele faz um comentário sobre esse versículo bem sucinto, e ele diz que aqui está uma síntese do Evangelho. Se existisse somente João 3,16 no Novo Testamento, seria suficiente para a nossa conversão e uma entrega na missão que Deus tem para nós desempenharmos aqui na nossa vida, que a igreja tem para desempenhar. Nós cristãos, filhos de Deus, eleitos de Deus, para cumprirmos aqui na terra. Então, Lutero, ele é muito feliz quando ele faz essa declaração, esse comentário, que aqui está uma síntese do Evangelho. Eu queria olhar para esse versículo, convidar você para olharmos esse versículo e pensarmos no tema que eu usei em Romanos 5, versículo 8. Lá em Romanos fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, João 3,16, eu vou usar o mesmo tema para Romanos 5,8. Dádivas de um Deus gracioso. Dádivas de um Deus gracioso. Então, Deus tem sido gracioso para comigo, Deus tem sido gracioso para com a igreja. Somos um povo feliz, somos um povo que experimentamos a graça do Senhor na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala da graça de Deus em dois aspectos: a graça salvífica e a graça que nos acompanha na nossa vida cristã, que nos capacita, que nos fortalece, que nos ensina, que nos exorta a desfrutarmos dela. Então, Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é a graça de Deus
somos salvos pela graça de Deus. Não é por mérito nosso, não é pelo esforço nosso, mas é pela graça do Senhor. Depois, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, na experiência que ele vive do espinho na carne, então ele fala da graça de Deus nesse segundo aspecto. Da graça de Deus está conosco na nossa vida cristã, nos momentos de adversidades, de lutas, de tribulações. Então, quando o espinho era incômodo na vida de Paulo, e ele ora por 3 vezes, pedindo que Deus removesse, tirasse o espinho da sua carne, Deus fala para ele, Deus responde que não, que Deus não vai tirar o espinho, que o espinho vai permanecer, e que Paulo deve entender que a graça de Deus na vida dele é suficiente, é o que basta. Então Paulo entende e ele diz que a graça de Deus na vida dele é suficiente. E ele aprende agora, quando eu estou fraco, então é que sou forte. Então é a graça de Deus nas nossas limitações que nos ensina e que nos capacita a sermos vitoriosos. Então eu, como pastor, quando chego no final do dia, quando faço uma autoanálise da minha caminhada cristã, ministerial, então eu não tenho do que me gloriar, não vou me vangloriar em absolutamente nada em mim ou ao meu redor, senão na pessoa de Cristo, senão na graça de Deus, que é maravilhosa, que é eterna e que é constante na minha vida. Então é algo de nós nos rendermos diante da grandeza de Deus. Então essa primeira parte, essa introdução, dádivas de um Deus gracioso. Então eu gostaria de compartilhar, pelo menos, além dessa salvação gratuita, além dessa graça que nos acompanha no dia a dia, que nos fortalece, muito mais, muito mais. Então eu vou compartilhar com vocês pelo menos 3 dádivas, baseado aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Primeiro é o amor dele, que está muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus é completo. O amor de Deus, ele é puro. Esse amor, ele me fortalece. Esse amor, ele é terapêutico. Esse amor, ele me cura de todas as minhas limitações, de todas as minhas deficiências, das minhas incapacidades. Então esse amor, ele é poderoso. Ele me fortalece. É o amor de Deus. É o ágape. É o amor do coração do Pai. A expressão exata da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus para comigo. Então eu tenho experimentado esse amor na minha vida. Esse amor tem enchido o meu coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, Paulo diz que o Espírito Santo que habita em mim, ele foi outorgado para derramar desse amor, do amor de Deus no meu coração. Então, o meu coração hoje não está vazio. O meu coração hoje transborda do amor de Deus. Então, eu sou um cristão que faço diferença hoje, por causa desse Deus gracioso, por causa desse Deus que me dá do seu amor. O amor de Deus é um atributo comunicável. Deus, ele é amor, e ele comunica
da sua essência comigo, porque a presença dele está comigo, o amor puro de Deus está comigo. Sou imperfeito, ainda porque trago a minha humanidade, mas sou perfeito, porque Deus está presente em mim, na pessoa do seu Espírito Santo, na pessoa do seu Filho. Paulo, ele diz, logo já não sou eu quem vive, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu trago na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a primeira dádiva desse Deus gracioso é o seu amor. Em segundo lugar, é a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Então, trazendo novamente Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, na instrumentalidade da fé, o Espírito Santo de Deus me levou a crer. E uma vez que eu criei, uma vez que eu creio, então eu sou transformado. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, pelo crer, pela fé que é dom de Deus, pela fé que me capacita a viver triunfantemente a minha vida cristã. Novamente, pensando nessa fé que não vem de ideologia, de filósofos, de filosofia, mas vem do eterno, vem do Pai, é dom de Deus, é presente de Deus. Eu vivo essa vida triunfante. Eu já não sou mais um fracassado, um derrotado. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou um vitorioso na pessoa de Cristo. Se eu não viver dessa forma, se eu não tiver essa compreensão, essa nova mentalidade, há algo errado em mim. Há algo errado na minha conversão. Então, por um tempo, inicialmente, é compreensível, mas à medida que nós vamos caminhando e crescendo na nossa vida espiritual, nós alcançamos essa compreensão, esse estágio de maturidade. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu não retrocedo, eu não sou dos que retrocedem, porque o justo viverá pela fé. Então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, dádivas de um Deus gracioso. Primeiro, o seu amor. Segundo, crer, a fé. Porque Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, eu creio. E aí, em último lugar, a terceira dádiva, a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeira dádiva, o amor de Deus. Segunda dádiva, a fé. O crer na pessoa de Deus. E em terceiro e último lugar, a vida eterna. Oh, que maravilhoso dia!
Oh, que maravilhoso dia será, quando um dia nós entrarmos na glória. A nossa mente finita, ela não consegue compreender essa grandeza só quando estivermos lá. Por mais que Apocalipse diga que as ruas são de ouro, de jaspe, de pedras preciosas, maravilhosas, não vamos alcançá-los. É algo maravilhoso. Paulo também em Filipenses, ele faz essa declaração. Olha, irmãos, eu queria muito, o meu desejo já é estar na pátria celestial, na eternidade, mas por vossa causa. Então, é necessário que eu permaneça aqui. Mas o anseio, o desejo é muito natural de todos aqueles que se convertem, que são nova criatura, esse anseio de estar logo com o Senhor. Não é um grito de desespero, não é estar desesperado com essa vida, com o coronavírus e com tantos outros males que vão acontecer com a humanidade. Não, não. Simplesmente é porque o que Deus tem preparado para nós é incomparavelmente melhor. Não se pode medir. Paulo também escreve aos Coríntios, o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e esse coração ainda não desceu, mente ainda não compreendi o que Deus tem preparado para mim. É incomparavelmente melhor. 50 anos de igreja organizada. Louvado seja Deus. Convoco agora todos os irmãos que estão agora acompanhando essa transmissão. Vamos orar em gratidão. E encerrando o estudo dessa quinta-feira, a reflexão, a mensagem dessa quinta-feira. Guarde-a no seu coração. Era o nosso desejo estar em festividade. Estamos em festividade, mas juntos, nos cumprimentando, nos abraçando, domingo, comendo bolo, churrasco. Ia ser uma coisa maravilhosa, mas não vai ser possível. Cada um vai fazer o bolo, o churrasco na sua casa. Mas na comunhão do Espírito Santo, nós vamos desfrutar desse momento festivo na vida da nossa igreja, da nossa comunidade local. Então você que ainda não despertou para isso, desperte a sua vida para servirmos ao Senhor com todo o empenho, com toda a dedicação, com toda a alegria, celebração no Senhor. Curve sua cabeça, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela noite, obrigado por esse tempo de reflexão nas nossas vidas, na vida da igreja. Tempo bom o Senhor tem nos dado, tempo de alegria. O que está no meu coração, o sentimento que está no meu coração é alegria, é paz, é gratidão. As coisas ruins, negativas que nos aconteceram, foram efêmeras demais, pequenas demais, para tentar suplantar o lugar das bênçãos do Senhor que são, se estiver dentro do teu plano, que estará dando continuidade à missão da nossa igreja aqui em Santo Anastácio. Que eles também sejam felizes, que eles também sejam eficientes no cumprimento desse legado, na continuidade dessa missão, desse legado. Obrigado por tudo, Pai. Oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fique atento aí às nossas divulgações nos grupos da nossa igreja, tanto no Face como no WhatsApp.
Então esteja nos acompanhando, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço para todos.